Nosso tema é Elias. Parece ser um tema estranho, um tema sem nexo, mas é um tema muito importante. Nós reconhecemos o ministério de Elias nesses últimos dias e como é manifesto esse ministério de Elias no dia ao qual nós estamos vivendo. Se nós estamos nos últimos dias, significa que este ministério de Elias tem que estar atuando para estarmos nos últimos dias. Caso contrário, nós estaríamos em qualquer época, estação, menos nos últimos dias. Porque antes da grande tribulação, este ministério de Elias, ele tem que estar atuando aqui neste planeta Terra. Em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz da seguinte maneira: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, observe essa escritura. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes do dia grande e terrível do Senhor, todos sabem que é a tribulação. Todos sabem que é quando este mundo será queimado pelo fogo atômico, para que Deus possa purificá-lo, para que Deus possa estabelecer o seu reino nesse planeta Terra. Em Mateus, no capítulo 17, versículo 10, diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Veja, observe, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles tiveram um pequeno confronto com os fariseus, com os sacerdotes, e os sacerdotes lhes interrogaram e dizendo a eles que antes de Emanuel estar aqui na terra, antes do Filho de Deus estar aqui na terra, era necessário que Elias estivesse aqui na terra, primeiramente, trazendo a mensagem preparatória. E os apóstolos não sabiam dessa escritura. Então, quando foram confrontados, eles não souberam o que responder, pois eles não conheciam a escritura. E eles foram imediatamente falar com o Senhor Jesus. E mostraram para o Senhor Jesus acerca do que os escribas haviam lhes perguntado. E no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo disse assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja, em verdade, Elias virá primeiro. O Senhor Jesus, aqui, não precisamos fazer nenhuma interpretação, não precisamos consultar dicionário, consultar doutor, consultar teólogo. Esta frase aqui, este versículo, ele é bem claro e objetivo. O Senhor Jesus está falando de um Elias que viria primeiro e restauraria todas as coisas. Ele não está falando aqui de João Batista.
Porque João Batista não tinha um ministério de restauração, mas de preparar o povo para receber ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 12, o Senhor Jesus mostra ao Elias que já havia vindo. E neste versículo, o Senhor Jesus coloca no passado, porque o ministério de João Batista já havia sucedido. E no versículo 12 diz assim, de Mateus, capítulo 17. O versículo 12 diz: Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Assim os discípulos entenderam de que quando o Senhor Jesus Cristo estava falando do Elias que viria, que já tinha vindo, do Elias que já havia vindo, ele mostrou que era João o Batista. Mas o Senhor Jesus, no versículo 11, mostrou um Elias que viria antes para restaurar todas as coisas, antes da tribulação. Então vamos estudar nas Escrituras essas manifestações do ministério de Elias. Quantas vezes se manifestou esse ministério de Elias? A primeira manifestação foi o próprio Elias, o tesbita. Elias, ele combateu Jezabel, combateu a imoralidade, combateu a falta de posicionamento, e ele, ali no Monte Carmelo, provou quem era Deus e restaurou o povo de volta para Deus. Provou que Deus era Deus. Esta foi a sua primeira manifestação, ou o primeiro ministério de Elias. A sua segunda manifestação, ou a segunda manifestação do ministério de Elias, foi sobre Eliseu. Eliseu, o seu servo. Em 2 de Reis, no capítulo 2, diz da seguinte maneira: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num rodemoinho, e que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se para a margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Os homens, os sacerdotes ali, reconheceram que em Eliseu estava o ministério
de Elias, a dupla porção ministerial de Elias estava sobre Eliseu. Esta foi o segundo ministério de Elias sobre Eliseu. A terceira manifestação do ministério de Elias foi sobre João o Batista. Porque em Malaquias, no capítulo 3, diz assim: Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz também deste Elias: Vós, no que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Nós encontramos em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 12, quando Zacarias, sacerdote, estava ali no templo, e o anjo do Senhor apareceu a ele, e ali mostrou para Zacarias que João Batista seria o Elias que percursaria a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 1, versículo 12, diz assim: E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja, observe esta escritura de Lucas, o anjo mostrando ao sacerdote Zacarias de que João, o Batista, ele é o que? Estaria nele? Estaria nele o espírito e virtude de Elias, pela terceira vez. E o seu ministério, o ministério deste Elias era converter o coração dos pais aos filhos, como nós lemos em Malaquias 4, versículo 6, que diz: E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Veja, converter o coração dos pais da lei para o Senhor Jesus Cristo. E João, o Batista, cumpriu este ministério, como estava escrito dele, e assim aconteceu. E ali nós encontramos que o ministério de Elias, pela terceira vez, estava sobre um profeta na terra. Em Mateus,
no capítulo 17, o Senhor Jesus, ele mostra que realmente o ministério de Elias estava sob João o Batista. No versículo 12 de Mateus 17, ele diz assim: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Até aqui está muito claro as Escrituras. Primeira manifestação do ministério de Elias foi sobre o próprio Elias. A segunda manifestação sobre Eliseu. A terceira sobre João o Batista. E agora nós vamos ver a quarta manifestação do ministério de Elias. E se nós observarmos, ao nós verificarmos a história, verificarmos os homens que têm se levantado, nós encontraremos que esta quarta manifestação do ministério de Elias, ela estava sobre o reverendo William Marion Branham. Em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível do Senhor, e ele converterá, veja, observe, e ele converterá. Esta primeira parte, o coração dos pais aos filhos, esteve sob João o Batista. E agora, este Elias, este profeta Elias, este último profeta, ao qual o ministério de Elias estava sobre ele, é essa segunda parte desse versículo. O ministério dele é converter o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nessa escritura, nós encontramos bem objetivo, bem claro, de que este Elias que estaria, este ministério de Elias que estaria sobre o reverendo William Marion Branham, é este ministério que prepararia ao povo para escapar do juízo. Prepararia o povo, ou seja, restauraria a fé de volta à fé apostólica, a qual por muitos e muitos anos tem se perdido, a qual por muitos anos tem se distorcido, tem se desviado da verdadeira palavra de Deus. Em Mateus 17, que nós já lemos, quando os discípulos interrogaram o Senhor Jesus, perguntando sobre o Elias que viria primeiro, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo disse que um Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Essa obra de restauração é a mesma que está aqui em Malaquias 4. Este Elias que viria para restaurar todas as coisas antes do grande e terrível dia do Senhor. E o grande e terrível dia do Senhor é a tribulação, a qual já está projetada para acontecer, programada para acontecer num desses dias sobre esse planeta Terra. Em Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, nos mostra aqui um grande segredo que nesses últimos dias este profeta teria que revelar. Porque em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Veja, Deus mandou Daniel fechar as palavras, selar o livro. E esse livro somente seria aberto nos últimos dias. Então, um dos ministérios encabeçados sobre este profeta,
com esse ministério de Elias sobre ele, seria o quê? Abrir, tirar o selo dos livros, revelar os selos. E este homem, esse irmão, o reverendo William Marrion Branham, ele abriu os selos do livro, mostrou selo a selo, mostrou o significado deste livro que foi ordenado a Daniel para selar, para fechar. E nesses últimos dias, este profeta teria que abrir, e assim ele abriu este livro e mostrou todos os segredos contidos nas Escrituras. Porque em Apocalipse, no capítulo 10, versículo 7, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todo estudante de Bíblia, todo evangélico sabe que trombeta significa uma mensagem. Trombeta é uma mensagem. Então, quando este sétimo mensageiro, sétimo profeta, que estaria sobre ele o ministério de Elias, começasse a trazer a sua mensagem, esta mensagem, ela teria que fazer o quê? O que está escrito em Daniel? Abrir os selos do livro. Abrir os selos. Somente após os selos serem abertos é que nós estaríamos no fim do tempo. Somente após a abertura dos selos é que nós estaríamos próximo, muito próximo à grande tribulação. Porque as Escrituras não podem se contradizer. Um profeta não pode contradizer o que o outro profeta trouxe, mas eles juntam, e assim se cumpre a palavra de Deus. Um profeta de Deus, quando ele se levanta, ele não vem para alterar a Bíblia, mas ele vem para apontar nas Escrituras o dia e quais Escrituras estão se cumprindo neste dia. Qual o dia que nós estamos vivendo? E sem este ministério de Elias, neste tempo, nós não estaríamos nos últimos dias. Nós não estaríamos ante a grande tribulação. Quando alguém prega, quando alguém fala que nós estamos próximo à grande tribulação, a pessoa automaticamente está pregando também que Elias tem que estar sobre a terra. Essa dupla porção ministerial de Elias tem que estar sobre um profeta, vindicado nas Escrituras, para apontar, para revelar, para tirar os selos do livro e mostrar todo o seu conteúdo para o dia em que nós vivemos. Não pode ser pastor, não pode ser sacerdote, não pode ser bispo, não pode ser papa, não pode ser qualquer tipo de autoridade, porque Deus somente revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Somente os profetas de Deus é que têm autoridade de Deus para trazer a revelação, para mostrar os segredos, para preparar um povo para escapar do juízo vindouro. E nesses últimos dias, Deus tem levantado este profeta, que tem como nome o irmão William Marrion Branham. E este profeta de Deus, nesses últimos dias, mostrou, apontou todos os erros nas igrejas, apontou, mostrou aonde os cristãos estavam falhando, e ele, através da sua mensagem, tem restaurado a nossa fé de volta à fé apostólica, porque Paulo, em 1 de Coríntios, no capítulo 14,
disse da seguinte maneira: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente para vós? Essa era a mesma doutrina que se levantaram nos dias de Moisés, alegando a Moisés que Deus não falava somente com ele. Datã e Coré se levantaram e alegaram que Deus falava com eles também, e assim causaram separação entre o povo, mas a terra abriu e os engoliu a todo. E este é o fim de todo incrédulo. Todo incrédulo, segundo as Escrituras, virará cinza, e os santos pisarão sobre as cinzas, os justos pisarão sobre as cinzas dos ímpios. Mas aqui em 1 de Coríntios, capítulo 14, que nós estamos lendo, diz da seguinte maneira: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo, bem objetivo. Paulo, bem direto no assunto hoje. Se alguém quer ser profeta, ou quer ser espiritual, ou alega ser profeta, ou alega ser espiritual, primeiramente, a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer que toda a Escritura é mandamento do Senhor. Ele não pode pegar parte das Escrituras e aceitar, e parte não aceitar, e parte modificar e acrescentar aqui, tirar lá, porque em Apocalipse diz que todo aquele que tirar ou acrescentar, Deus vai cobrar dele. Será arriscado o seu nome, irá para o juízo. E Paulo fala: irmãos, procurais com zelo profetizar. E Paulo ordena que tudo seja feito decentemente e em ordem, de acordo com a palavra de Deus. Para estar em ordem, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ouvintes, que o Senhor Jesus possa ajudar a cada um a entender sobre a manifestação ministerial de Elias. Primeira vez foi o próprio Elias. Segunda vez foi sobre Eliseu. Terceira vez foi sobre João Batista. E a quarta vez é sobre o profeta William Marion Branham. E essa quarta manifestação, esta mensagem deste Elias, é a mensagem que nos prepara para o dia em que Deus levará a sua igreja deste planeta Terra para as ceias das bodas do Cordeiro. E quando Deus tirar a igreja, a eleita, a vinha, quando Deus tirar a verdadeira igreja daqui da terra, os verdadeiros filhos de Deus, vai restar somente algo para as pessoas aqui. Somente vai restar o juízo. Somente vai restar a tribulação. Hoje, se tu ouves essas palavras, não endureças o seu coração. Não endureças. Se, meu irmão, minha irmã, toda pessoa que realmente for honesta e sincera e pegar as Escrituras e verificar o que eu vos falo, vocês verão que eu não estou inventando, eu não estou alterando, não estou acrescentando e nem tirando. Eu estou trazendo as Escrituras correspondentes a este último dia,
pelo qual Deus tem enviado um profeta, o último profeta, à nação gentia, porque após este profeta, somente resta para essa nação gentia a tribulação. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o hino agora, que tem como título, Ele atende. Ele atende. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele atende. Deus abençoe.